É um prazer estar novamente aqui com vocês, dividindo essa reflexão de hoje. Eu peço a todos que puderem ficar de pé, que o façam, para que eu possa fazer a leitura em uníssono, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. O título da mensagem é: Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lado da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Os irmãos podem se assentar. Esse texto é um daqueles textos que a gente olha por um ponto focal e não consegue às vezes ter a noção do todo que ele tem a nos mostrar. Como uma fotografia que você pega uma reunião de muitas pessoas e foca em uma pessoa. Você identifica aquela pessoa, mas você não consegue ver outras pessoas na mesma cena. À medida que você amplia, você identifica outras pessoas e o tipo de relacionamento que essas pessoas têm entre si e o que pode estar acontecendo naquele momento, naquela cena. O Evangelho, essa leitura de hoje é mais ou menos assim. A gente tem que se afastar um pouquinho do texto, voltar um pouquinho para antes do fato narrado e também adiantar um pouquinho para depois do que a gente leu. Então, nosso primeiro retrocesso vai ser para o primeiro versículo desse verso, desse evangelho, que é o versículo 1, que eu gosto muito da tradução de Almeida, apesar de eu não gostar do todo da Almeida, mas esse versículo ele fica mais impactante. O versículo 1 desse evangelho diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Marcos é um evangelho um pouco mais conciso, um pouco menor, é o menor dos 4 evangelhos, e ele já diz a que veio. Então no primeiro versículo ele já diz tudo: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele já anuncia Jesus, Filho de Deus, logo de cara. Essa é uma característica de Marcos, ele é sucinto. Então Jesus é Filho de Deus. Em seguida, o Evangelho de Marcos se diferencia também dos outros porque o anúncio desse Jesus, Filho de Deus, é diferente. Se a gente for no Evangelho de Mateus, Mateus traz a árvore genealógica de Jesus até Davi, porque em Mateus narra Jesus como um rei. Se a gente for até Lucas já traz a descendência de Jesus até Adão, porque Lucas já narra com mais ênfase na humanidade de Jesus. E já Marcos não faz genealogia de nada, né? Exatamente isso, porque Jesus aqui também, além de ser anunciado como Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é anunciado também como servo. E servo não tem genealogia. Quando tem um servo, você não se preocupa muito de onde ele veio.
aqui se remete, mas você se preocupa com o que o servo vai fazer. E Jesus aqui é posto como servo. E Marcos pouco fala das coisas que Jesus disse. O Evangelho de Marcos é marcado pela ação. Aqui vemos o Jesus em ação, em atividade. Então é um evangelho que ele tem 18 relatos de milagres e só 4 parábolas. Ele não está muito preocupado em dizer coisas, ele está preocupado em fazer as coisas para que as pessoas aprendam como as coisas devem ser feitas. Dando exemplo, eu sou o servo, eu vou servir, vocês vão aprender a servir porque eu vou servir primeiro. Então essa é a preocupação sobre Jesus, é Jesus servindo o tempo todo no Evangelho de Marcos. E esse serviço, ele é primeiramente anunciado por João Batista, porque o texto começa relatando justamente a prisão de João. A gente, voltando ao versículo 14, está dizendo: depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Então João Batista, ele foi um anunciador de Jesus. O texto da profecia fala que ele veio para aplanar as estradas, para que o outro, que é mais importante, viesse. E essa referência é uma referência a um costume da época que existe até hoje, né? De quando um rei ia visitar um outro país ou um outro lugar, alguém ia na frente pela estrada que o rei ia transitar e ver, a estrada está em boas condições, tem segurança para que o rei passe, está tudo direitinho, ele vai ficar hospedado aqui, ali, quem vai servir. Então é nesse sentido. A gente já viu isso aí quando vem alguma autoridade, o caminho por onde a autoridade passa, pinta meio fio de branco, fica tudo bonitinho, o resto da cidade não interessa muito não. Mas fazendo essa analogia, já em João, não é bem esse o objetivo. O objetivo, na verdade, de aplanar os caminhos e as estradas por onde Jesus iria transitar, é um sentido de preparar os ouvintes de Jesus. Então, o caminho que a palavra de Jesus vai percorrer até chegar ao ouvinte de Jesus. Porque Jesus e João têm muito em comum. Tem muita coisa, então, muito tanto que as pessoas confundiam um com o outro. Confundiam Jesus como o novo João, ou João como o Messias, porque os dois fizeram coisas parecidas. Uma delas é abrir mão da própria importância dentro da instituição em prol do serviço. Então João era filho de Zacarias, que era sacerdote. Então João, ele poderia ser um sacerdote no templo, mas o que ele fez? Em vez de vestir as roupas suntuosas do sacerdote do templo e servir no templo dentro do que a religião impunha que ele fizesse, ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto para dizer uma mensagem completamente diferente da mensagem do templo, uma mensagem de humildade, uma mensagem de arrependimento, anunciando a chegada do reino. Feito o anúncio, entramos no texto e é chegado o reino. Agora eu vou seguir aqui pelos versículos 15 em diante. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Então a primeira mensagem de Jesus é exatamente a mensagem de João Batista: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. E ele segue andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 pescadores, eram Simão e seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus disse: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Vamos parar aqui um pouco. Então Jesus identificou os seus primeiros seguidores, o rei na Galileia, fora do centro oficial do judaísmo, que era Jerusalém, chamando pessoas num lugar sem muita importância religiosa, uma certa importância econômica, mas
sem muita importância religiosa, e chamando também duas pessoas que também não tinham muita importância na sociedade, que são pescadores. E ele diz assim: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então esse chamado é o seguinte: vocês são pescadores, vocês sabem pescar. Eu estou chamando vocês para fazer uma coisa que vocês não sabem fazer: pescar gente. Já pescaram gente? Não, só pescaram peixe. Então vocês vão ouvir o meu chamado, vão me seguir. A partir do momento que vocês optarem por me seguir, vocês serão pessoas completamente diferentes. Vocês vão fazer o que vocês nunca fizeram, e vão fazer também o que vocês não estão preparados para fazer. O chamado de Jesus chama os pescadores a fazer o que não sabiam fazer e o que não estavam preparados. Mas como dá esse preparo, né? Como se deu esse preparo desses dois? Assim como os outros dois também que largaram o pai, largaram os funcionários e também seguiram com Jesus no caminho. Esse preparo se deu na caminhada. Então, enquanto Jesus caminhava com eles, e depois eu vou avançar mais no texto, nos milagres de Jesus, Jesus foi ensinando a identificar, primeiro, o peixe que eles iam pescar, as pessoas que iriam pescar. Não eram pessoas que estavam como peixe livres no mar, no oceano, não. Eram pessoas que estavam primeiro presas em algum tipo de rede. As pessoas que Jesus ia ensinar a pescar, os seus discípulos a pescar, não eram livres, fáceis de pegar. A primeira coisa que Jesus ensinou a esses discípulos é cortar as redes que prendiam essas pessoas. Uma vez liberta dessas redes, aí sim, aí você joga a isca para pescar. Então são dois pontos que são fundamentais no ensino de Jesus nesse texto. Identificar as redes que prendem as pessoas. E 2, ensinar a usar a isca correta. Então o primeiro ponto a gente vai adiantar um pouquinho, que são os milagres de Jesus. O primeiro milagre está no versículo 21, que ele vai e cura, livra o homem que está dominado por um espírito impuro. Então aqui a gente vai fazer o paralelo do que Jesus fez e qual a resposta que ele teve com a sua atitude. Então a primeira coisa foi: Jesus expulsa o espírito impuro. E é legal que nesse evangelho o primeiro reconhecimento de quem é Jesus é do endemoniado: sei quem és tu, ou quem tu és, o Santo de Deus. Então a primeira ação de Jesus, a primeira rede que ele corta é a rede do domínio do demônio sobre uma pessoa. Se vocês pensarem bem sobre uma pessoa endemoniada, ela está sujeita a tudo o que o possui, faz, pensa ou fala. A pessoa acha que está falando o que está falando, mas está falando o que o demônio quer que ele fale. Ela acha que está pensando o que está pensando, mas está pensando o que o demônio quer que ele pense. Acha que está agindo por vontade própria, mas está agindo por vontade do demônio. Então, onde eu quero chegar com essa reflexão? Não é só o demônio que domina as pessoas e faz com que elas digam o que não querem, façam o que não querem, ou não pensem o que querem. Todo o poder que oprime alguém, oprime também as suas atitudes, oprime os seus pensamentos e oprime a sua vontade. E essas pessoas estavam sob o poder opressor também político, um poder opressor também religioso. Então, quando Jesus faz esse milagre, ele dá um sinal para todos: eu vim para libertar vocês de toda e qualquer opressão. Quem oprime se incomoda com a presença de Jesus, logo reconhece Jesus, mas o reconhece de uma maneira diferente, de uma maneira a querer confrontá-lo e derrotá-lo. A segunda rede que ele encontra pelo caminho é a sogra de Pedro. Agora temos uma
uma polêmica aqui, porque os estudiosos estudam todos os textos, os milagres, e todos têm uma explicação. Para curar a sogra de Pedro, não tem. Então, não sei se é implicância com sogra até aqui nos estudos. Depois a gente segue para a cura de um leproso. Então, o leproso, esse contato com o leproso diz: eu quero ser purificado. Essa é a fala do leproso: eu quero ser purificado. E após a cura, a consequência é: ele sai a anunciar a todos a cura, a purificação. Então essa é a segunda rede que ele arrebenta, que ele corta, que é a rede da maldição. Pessoas que são consideradas malditas, amaldiçoadas pelo próprio Deus, dentro do regime religioso da época. Se ele é leproso, é porque ele sofreu um castigo. Se ele sofreu um castigo, alguma coisa errada ele fez. Deus castigou. Essa era a teologia. Então, quando Jesus cura o leproso, é lógico que é um ato de amor, que é um ato de compaixão, mas também é um ato de rebeldia contra essa teologia. As pessoas não são malditas, não são amaldiçoadas por Deus. As pessoas sofrem o que elas sofrem e cabe a nós termos misericórdia. Quem sofre não sofre por merecimento, não sofre por castigo. E cabe a nós ter misericórdia das pessoas que sofrem e não julgá-las amaldiçoadas por Deus. Cabe a nós, pelo contrário, livrarmos essas pessoas da rede da maldição e anunciar a elas: não, você não é maldito, você é bendito, porque Jesus te ama. Em nome de Jesus você é bendito, porque eu conheço o amor de Jesus, e o amor de Jesus contradiz essa maldição e diz que isso não existe. Isso não existe. Nosso Deus é Deus de amor, é o Deus de cura, é o Deus de vida, não é Deus de morte, não é o Deus que amaldiçoa ninguém. Essa é a segunda rede que Jesus arrebenta. A terceira rede é na cura de um paralítico. Então ele chega para o paralítico e diz assim: os seus pecados estão perdoados. Essa é a palavra de Jesus: seus pecados estão perdoados. E a consequência, além da consequência boa, que é o paralítico andar, tem a consequência ruim, né? A outra consequência boa é que as pessoas falam assim, se espantam com ele e falam: nunca vimos nada igual. Mas não pela cura, mas pela misericórdia. Nunca vimos nada igual. Esse é o espanto das pessoas que estavam na cena, né? E Jesus perdoando os pecados causa outra reação, já dos religiosos, que o acusam de blasfêmia. Quem é você para perdoar? Só Deus pode perdoar os pecados. Porque, voltando na mesma questão do leproso, que é impuro, o paralítico também sofreu uma condenação de Deus. Ora bem, se para a teologia da época, se ele é paralítico, é porque Deus assim o quis. É um castigo que ele sofreu por alguma coisa que ele fez. Então, se Deus castigou, se Deus deu a sentença, quem é Jesus para revogar essa sentença? Vocês têm ideia da ousadia de Jesus? Porque para a teologia da época, se ele é paralítico, é porque assim Deus quis, assim Deus fez, porque alguma coisa errada ele fez. Vem Jesus e desfaz o que o próprio Pai fez para a teologia da época. Então isso é de um impacto tão grande que os religiosos o acusam de blasfêmia, blasfemador. Só Deus pode perdoar os pecados. Quem você pensa que é? Então ele corta mais essa rede de dominação religiosa que oprime as pessoas, que fazem com que acreditem que ele é maldito diante de Deus e maldito também diante dos homens. E o bendito Jesus diz: não, você é um bendito do Pai, você é filho amado do Pai. Seguimos agora para o quinto e último que eu vou relatar, que está em Marcos 3:4. Eu vou ler aqui Marcos 3:4 para vocês entenderem bem o contexto. Marcos 3:4 diz assim, a resposta de Jesus a quem o confrontou, diz assim: o que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal?
salvar alguém da morte ou deixar morrer? Então, nesse episódio, Jesus cura um homem com uma mão aleijada no sábado, dentro da sinagoga. Além de ser no sábado, é dentro da sinagoga, em frente às pessoas que o confrontariam. No caso, nesse relato, fariseus e herodianos. Fariseus ferrenhos, defensores da obediência irrestrita à lei, a toda a lei. O fariseu era aquele que seguia a lei de cabo a rabo, que sabia o Pentateuco de cor. Se eu não me engano, são 613 leis, é coisa pra caramba. E tinha que obedecer à risca, e quem não obedece é impuro, é indigno, e por aí vai. E Jesus vai e desagrada, obviamente, os fariseus e também os herodianos, que são aqueles que eram apoiadores de Herodes, porque alguns apoiavam Herodes, porque apesar de Herodes não ser lá boa coisa, ele promoveu muitas obras na região, e uma delas é o suntuoso templo, que agradava muito os herodianos e os sacerdotes. Então, a ação de Jesus agora e a consequência são as seguintes: a ação dele, curar o homem da mão aleijada, e a consequência, herodianos e fariseus juntam um para o outro, olham e falam: temos que matar esse sujeito. Olha a reação dos religiosos: temos que matar esse sujeito, e começaram a conspirar para matar Jesus. Então essa é a outra rede que tem que ser cortada, a rede de que presos, quando estamos presos a uma religião que não demonstra amor, que não demonstra compaixão e que é baseada apenas na lei, nós de certa forma estamos conspirando contra Jesus. Estamos conspirando contra Jesus, porque ele incomoda, né? Ele exige coisas que são difíceis de fazer e que a gente não sabe fazer, como os pescadores. Estamos caminhando com ele e aprendendo, identificar redes e jogar a boa isca. E se a gente avançar um pouquinho e for lá no capítulo 15, se eu não me engano, na cena da morte de Jesus, a gente lembra que o véu do templo é rasgado de cima a baixo, o véu que separava o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote podia ir uma vez por ano. Esse véu rasgado significa que não há mais separação. Agora Jesus é o sumo sacerdote e temos acesso direto a ele. Estamos livres de uma religião que nos oprima, que tire a nossa liberdade de pensar e de agir. Não estamos possuídos por algo que tire o nosso controle mental, o nosso controle de agir. E hoje a gente vê muitas igrejas que simplesmente costuraram o véu de volta e se colocam em posições de sacerdote. Eu tenho a unção, eu tenho o poder, venham até mim, que aqui nessa comunidade temos o fogo santo de Deus, temos a cura, temos a libertação, temos um monte de coisa, chamando para si o poder de alcançar pessoas, de curar pessoas ou de libertar pessoas, quando o poder não é nosso, o poder é de Deus. O amor não é nosso, o amor é ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a manter esse véu nessa igreja sempre rasgado, que nada que façamos ou digamos aqui costure uma linha sequer nesse véu, e que possamos, como comunidade, como os pescadores, atender o chamado, primeiro, de imediato, e segundo, uma vez seguindo, já seguindo como pessoas diferentes, já fazendo coisas diferentes que não sabemos fazer, e que aprendemos o tempo todo com Jesus, e que possamos identificar as redes
que temos que arrebentar, que cortar, e identificar também e viver em comunhão com a boa isca, a isca do amor, a isca do perdão, a isca da comunhão, a isca da humildade, a isca do serviço. São essas as iscas que Jesus nos ensinou a jogar para pescar essas pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.